boa noite para você. Boa noite. Fundo partidário para campanhas eleitorais femininas foi tema da pauta desta quinta-feira no plenário do STF. A repórter Catarina Martorelli acompanhou e tem os detalhes da sessão para a gente. Boa noite, Catarina. Oi, boa noite, Érica. Boa noite para todo mundo. Olha só, realmente essa ação direta de inconstitucionalidade foi o único tema discutido hoje. Uma ação que questiona essa delimitação do percentual mínimo e máximo de recursos do fundo partidário para se aplicar em campanhas eleitorais femininas. Houve uma longa discussão por se tratar de uma questão de gênero, né? E logo no início a ministra Carmen Lúcia disse que trataria primeiro dessa questão na tarde de hoje pelo ineditismo da matéria. Vamos ver então como é que foi a sessão. A sessão começou com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra um dispositivo da lei eleitoral que estabelece percentuais para a aplicação de recursos do fundo partidário em campanhas eleitorais de mulheres. A PGR sustentou que ter percentual não é suficiente porque os recursos precisam garantir que o pleito eleitoral feminino se equipare ao masculino. O relator ministro Edson Fachin acolheu o pedido da PGR por entender que o dispositivo fere o princípio da isonomia. Para o relator, não existe democracia quando os percentuais de recursos para campanhas de homens e de mulheres são diferentes. Em virtude, pois, desse princípio, dessas regras, do princípio da igualdade e dessas regras sobre recursos, não pode, pois, o partido político criar distinções na distribuição desses recursos exclusivamente baseadas no gênero. O Supremo declarou inconstitucional o limite de recursos previstos para as mulheres, que por lei hoje é de no mínimo 5% e no máximo 15% do fundo partidário. Apesar dessa previsão da Lei 9.504, nós, nesses últimos 20 anos, não tivemos nenhum avanço na ideia de igualdade e de participação política das mulheres. As candidaturas femininas, elas devem gozar dos mesmos instrumentos que viabilizam as candidaturas masculinas, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, o princípio democrático, princípio da não discriminação e também o princípio do pluralismo político, que as mulheres vão, evidentemente, ensejar que haja um pluralismo político, inclusive de gênero. Bom, depois do intervalo, a votação continuou. 3 ministros divergiram parcialmente do relator. Foram eles os ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Mesmo assim, por maioria, o Supremo decidiu pela procedência da ação. Voltamos ao estúdio. Bom, e quem está aqui para falar conosco sobre esse assunto é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina, tudo bom? Tudo bem? A grande discussão de hoje foi qual a parte que cabe, que deve ser separada do fundo partidário para a candidatura de mulheres. Exatamente. Vamos começar explicando o que é o fundo partidário. Um julgamento hoje monotemático no plenário do Supremo e a grande discussão era justamente sobre esse percentual do fundo partidário. Esse fundo partidário a gente pode entender da seguinte forma: uma campanha eleitoral, ela tem uma parte custeada por dinheiro público, que é esse dinheiro que vem do fundo partidário, que é repassado aos partidos políticos. Esse fundo partidário, ele constitui de dotações que vêm da União, multas aplicadas, penalidades, algumas doações que são permitidas e algumas fontes previstas em lei. Nada mais é o fundo partidário do que uma forma de assistência financeira dada àqueles partidos políticos que estão devidamente registrados junto ao Tribunal Superior Eleitoral e que estão em dia com a sua prestação de contas junto à Justiça Eleitoral. A grande discussão aqui no plenário do Supremo hoje, nessa ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada, era saber se a lei que alterou o Código Eleitoral, determinando que um percentual desse fundo partidário fosse destinado às mulheres candidatas, violaria ou não o princípio da igualdade previsto na Constituição. Para o Procurador-Geral da República, que propôs a ação, haveria uma incompatibilidade com o texto da Constituição, estabelecer um percentual mínimo de 5% e máximo de 15% para o repasse desse fundo partidário para a candidatura, para que pudesse financiar a candidatura das mulheres, já que a legislação não prevê um percentual mínimo e máximo
para a candidatura dos homens. Então, por que haver esse tratamento diferenciado? E nesse sentido foi que os ministros, por maioria, acabaram entendendo pertinentes os argumentos trazidos pelo Procurador-Geral da República e acabaram julgando procedente essa ação direta de inconstitucionalidade julgada na tarde desta quinta-feira. Ok, Karina. Obrigado pela sua presença no Jornal de Justiça.